Eu vou agora responder a questão 11 da meta 2. Basicamente, essa questão nos pede para que a gente resolva essa expressão numérica. Quando a gente fala de expressão numérica, é importante a gente saber que existem regras a serem seguidas para que a expressão numérica seja resolvida corretamente. Basicamente, existem operações matemáticas que são prioritárias numa expressão numérica. Quando eu me deparo com expressão numérica, as primeiras operações matemáticas que eu vou resolver são as de radiciação e potenciação, que são basicamente raízes e potências. Depois a gente vai para as multiplicações e divisões, para em seguida a gente resolver somas e subtrações por último. No entanto, existe um símbolo matemático que pode me obrigar a mudar essa ordem de resolução. E eles são os parênteses, os colchetes, e podemos ter também as chaves que não estão representadas nessa situação, mas que podem aparecer. Ou seja, agora, em vez de resolver primeiro raízes, potências, para depois resolver multiplicações, divisões, enfim, assim em diante, eu primeiro devo resolver tudo que está dentro dos parênteses, para então resolver o que está fora dele. Quando eu venho para o primeiro parêntese, eu encontro a seguinte situação: a raiz quadrada de uma fração. Basicamente, a raiz quadrada de uma fração é a raiz quadrada do denominador dividida pela raiz quadrada do seu numerador. A mesma situação eu encontro aqui no segundo parêntese, em que eu encontro raiz quadrada de 25 sobre 36. Então aqui eu faço o seguinte: raiz quadrada de 25 dividido por raiz quadrada de 36. Eu também encontro, nesses parênteses do meio, uma potência. E essa potência segue a mesma regra da fração. Eu posso dizer que 3 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado é igual a 3 sobre 2 ao quadrado. Venho agora, portanto, resolvendo essas situações e vou ter agora que a raiz quadrada de 49 dividido por raiz quadrada de 4 é igual a 7 sobre 2. Raiz quadrada de 25 dividido por raiz quadrada de 36 é igual a 5 sobre 6. 3 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado é igual a 9 sobre 4. Resolvendo então os parênteses, eu vou encontrar somas e subtrações de frações. Para quem não sabe resolver somas e subtrações de frações, nós temos o seguinte: para realizar essa operação, é importante que o denominador seja igual nas duas frações, e não é o que a gente encontra em nenhuma dessas duas situações. Para tornar o denominador dessas duas frações iguais, o que é que eu posso fazer? Veja só, 2 é a metade de 4. Se eu multiplico 2 por 2, eu vou ter 4. Uma das possibilidades para eu tornar esses dois denominadores iguais é justamente multiplicar a primeira fração por 2. Lembre-se que toda vez que eu multiplico uma das partes da fração, é importante que eu multiplique pelo mesmo fator a outra parte da fração. Logo, se eu multiplico 2 por 4, obtendo 4, eu devo multiplicar 7 por 2, obtendo 14. E agora eu tenho que 14 sobre 4 mais 7 sobre 4 é igual a essa fração inicial, a essa operação inicial, na verdade. Aqui, então, quando eu chego nessa parte em que os dois denominadores são iguais, eu repito o denominador, que é o número de baixo, e somo e faço a operação com os numeradores. Eu vou ter, portanto, 21 sobre 4 como o resultado da minha primeira soma de frações. Agora eu venho, então, para a subtração de frações. Vou fazer o mesmo procedimento. Veja, 3 vezes 2 é igual a 6. Então, vou multiplicar a primeira fração por 2, obtendo 6. 2 vezes 4, 8. E agora eu tenho 8 sextos menos 5 sextos. Isso aqui vai ser igual a, repito o denominador, e então realizo a operação matemática com os numeradores, 3 sextos. Continuando a expressão matemática, eu vou ter o seguinte. Veja, eu já resolvi os parênteses. Eu encontrei o resultado das somas, da soma e da subtração dessas frações. Então, venho aqui e substituo. 21 dividido por 4 vezes 4 terços, mais 9 sobre 4, dividido, esse parênteses foi resolvido também, e agora eu fico com essas situações. O que eu devo fazer agora? O que eu devo fazer é, então, resolver os colchetes. A divisão de frações também é muito simples de ser feita. Eu vou fazer a divisão nesse papel aqui para ficar mais organizado. Eu tenho
3 dividido por 6, 3 sobre 6, na verdade, dividido por 2 terços. Para realizar a divisão de uma fração, eu multiplico cruzando. Basicamente, o numerador de uma multiplica pelo denominador da outra e o denominador de uma multiplica pelo numerador da outra. Eu vou ter, portanto, 3 vezes 3, 9. 6 vezes 2, 12. Veja só, essa é uma fração que eu posso simplificar por 3. Eu vou simplificar para facilitar o nosso cálculo. 9 dividido por 3, 3. 12 dividido por 3, 4. Aqui eu venho, portanto, e continuo a operação, a expressão matemática, vendo que 21 sobre 4 vezes 4 terços, mais 9 quartos, dividido por 3 quartos. Para fazer, então, a multiplicação de frações, eu vou multiplicar numerador por numerador, ou seja, o que está em cima vezes o que está em cima, e multiplicar denominador com denominador, o que está embaixo vezes o que está embaixo. Eu vou ter, portanto, que essa multiplicação vai ser igual a 21 vezes 4, dividido por 4 vezes 3. Por que que eu não realizei logo a multiplicação? Veja que eu posso cortar esse 4 que multiplica embaixo pelo 4 que multiplica em cima. E aí eu já simplifico a fração, obtendo o seguinte: 21 sobre 3 mais... Eu já realizei, então, a divisão dessa outra parte, dessas outras frações, e essa divisão é igual a 9 sobre 3. Veja só, agora eu posso realizar essas operações. Lembre-se que toda fração é uma divisão. 21 dividido por 3 é 7. E 9 dividido por 3 é 3. Logo, 7 mais 3 é igual a 10. A nossa resposta, portanto, é 10, letra D.